Porque olha só o que diz aqui em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Olha só. Às vezes a gente está desse jeito, ó. Embora exteriormente estejamos desgastados, estejamos a desgastar-nos. Embora por fora, assim, você está cansado, você está muitas vezes aflito, muitas vezes está angustiado com alguma coisa, parece que está tudo mais difícil. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Lembra que a gente leu? As suas misericórdias se renovam todos os dias, cada manhã. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, por mais que você esteja passando por algo que você considera difícil, a palavra diz que é leve para nós, que nós somos fortes, nós temos poder, nós temos o nome que está acima de todo nome, nós temos a capacidade, a mente de Cristo, nós temos o poder do Senhor nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo nos toma, nós recebemos poder. Então, tudo aquilo que nós consideramos pesado, a palavra diz que é leve. Nós podemos, nós temos potencial, nós temos força. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, esse é o caminho. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a gente tem a tendência de fazer como a maioria faz. A maioria não, né? Todo mundo ali com Davi, Saul, todos os soldados, estavam olhando para a grandeza do gigante. Davi estava olhando para a grandeza de Deus. Davi não estava olhando para aquilo que ele não poderia ver, mas que se tornou eterno. Todo mundo ali estava olhando para aquilo que eles conseguiam ver, mas aquilo, a palavra chama que é transitório. Então, se eu fico olhando para as circunstâncias, isso é transitório. Eu tenho que olhar para aquilo que é eterno. Eu tenho que olhar para a vida que eu quero ter. Eu tenho que olhar para o tipo de casamento, o tipo de família, o tipo de resultados, o tipo de saúde, o tipo de credibilidade que eu quero ter. Então esse é o ponto. Nós somos afligidos, atacados, alvejados por uma série de setas malignas, de opressão, de más notícias, de situações diversas. Mas nossos olhos estão no Senhor. Embora nós exteriormente estejamos desgastados, mas interiormente nós estamos sendo renovados. Porque os nossos olhos estão no Senhor. Porque a nossa esperança está no Senhor. Porque o nosso coração, o nosso desejo está no Senhor. Então, meus queridos, para nós orarmos, se nós realmente queremos essa grande vida, nós precisamos estar com o nosso foco alinhado. Veja que Davi ele não perdia o foco dele. Ele chegou lá, ele ouviu o grito do Golias, ele perguntou o que iam ganhar. Todo mundo estava falando do tamanho do gigante. O irmão dele criticou ele. O Saul criticou ele, falou que ele não podia. O próprio Golias tentou intimidar ele. Veja, pelo menos, no mínimo, aí 4 situações para desanimar ele. E veja que força. O menino não tinha tamanho, o menino não tinha treinamento, o menino não tinha armadura, mas ele tinha uma fé. É uma fé que tem que nos contagiar. Ele tinha uma fé que nada tirou ele do foco. Ele acreditava, ele não se enxergava, porque ele estava enxergando Deus. Veja isso, ele não tinha noção dele, mas ele tinha muita noção de Deus. Todo mundo tentava dar
uma dose de desconfiômetro para o Davi. Ô Davi, se enxerga, Davi, você não tem tamanho, Davi, você não tem treinamento, você não tem nada, Davi. Ele falou, eu tenho tudo que eu preciso. Porque você vem contra mim com espada, com dardo, com escudo, com couraça, com dardos, com tudo. Você vem com um arsenal contra mim. Se você é grande, você é bem treinado, suas armas são pesadas, você tem estrutura física, mas eu vou contra você na arma mais poderosa que existe, eu vou na arma do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então isso é poderoso. É tirar os olhos daquilo que eu estou vendo e colocar naquilo que eu não estou vendo. Eu estou olhando para o Senhor. Eu não vi ainda o resultado, mas eu estou crendo, eu estou sendo renovado dia após dia. Eu estou vivendo os milagres dia após dia. Eu estou olhando para o meu objetivo dia após dia. Eu estou olhando aqui, para os meus sonhos, o meu painel, os meus projetos, e esses são os meus sonhos. Porque eu sei que cada situação grande na minha vida vai me exigir também um grande rompimento. Então você está aqui não porque você estava com insônia em casa. Você está aqui porque você quer vencer. Mas nós nunca vamos vencer aquilo que nós toleramos. Nós nunca vamos romper aquilo que a gente está convivendo. Então eu não posso vencer algo que eu tolero. Então você tem tolerado o quê? Tem tolerado dívidas? Tem tolerado uma saúde debilitada, doenças? Você tem tolerado filhos desrespeitosos? Tem tolerado um casamento morno? Tem tolerado o quê? Uma vida espiritual que não rompe, não sai do lugar? Então nós precisamos quebrar esse paradigma, quebrar esses padrões diabólicos e olhar para o Senhor. Do contrário, a gente vai ver o inimigo sempre ganhando força. Então não aceite, não tolere mais aquilo que é intolerável para Deus. Porque dentro de você tem um poder extraordinário. Lembra do Davi? A palavra diz que o menor seria como Davi. Imagina se todo mundo, se você, vamos para você, vamos para mim e para você. Imagina se eu fosse fraquinho, só igual Davi. Fosse molenga igual Davi. Fosse espiritual no nível de Davi. Imagina como seriam todas as pessoas. Imagina dentro das igrejas. Se o menorzinho lá fosse o mais carnal lá, fosse como Davi. Imagina que coisa poderosa. Imagina só que coisa, que referência incrível, não é? Imagina o Senhor falar que o menor seria como você. Olha só que coisa incrível. Então nós precisamos nos espelhar nesses vencedores. Em Neemias, que não tinha, aos olhos naturais, nenhuma qualificação para fazer o que ele ia fazer, mas ele não se conformou, ele não aceitou, ele não tolerou saber aquilo. Davi, nem se fala, ele não tolerou aquela falta de respeito, ele não tolerou aquela circunstância se arrastar mais um dia. Davi ouviu uma única vez. O resto já tinha ouvido 79 vezes. Então não aceite isso. Nós nunca vamos vencer o que eu continuo convivendo. Então não conviva mais, não aceite mais nada que você sabe que não pode, que você não vai viver uma grande vida aceitando isso. Você não vai viver um vinho novo aceitando isso. Você não vai viver o melhor ano da sua vida aceitando isso. Então não adianta você estar aqui orando e na sua casa vocês não acertarem a questão do casamento. Não adianta você estar aqui orando e lá no seu trabalho você não agarra as oportunidades. Você não é o melhor naquele lugar. Não adianta você estar aqui orando e chega lá fora, alguém te liga, manda uma mensagem
Ou você pega uma correspondência que tem lá um diagnóstico, alguma coisa, e você fica com aquela informação, mas eu acho que essa doença é para a morte, eu não sei, e agora? Não, nós temos que nos levantar. Não é alguém que vai fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Davi não esperou alguém fazer alguma coisa, ele fez alguma coisa. Neemias não esperou que alguém fizesse alguma coisa, ele fez alguma coisa. Então você faz a sua parte. Porque as misericórdias e a graça do Senhor se renovam todos os dias. Então, você faz a sua parte e Deus vai fazer a dele. Eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele.